Inteligência artificial, seria essa teoria da conspiração ou seria uma realidade para esse mundo? Ela é semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão porque ela está remontando os impérios. E a besta está nesse formato. O dragão é um ser espiritual, é uma coisa. A besta é outra. Tem o mesmo formato, sim. Eles estão unidos, têm o mesmo corpo, é uma corporação, sim. Mas o dragão é um ser espiritual, a besta é outra. O dragão precisa da besta para se fazer visível. Conhecer a divisão do Império Grego, do antigo Império Grego, é muito importante. Porque aquela divisão, irmãos, é falado no próprio Daniel 8, que aquilo iria continuar até o tempo do fim. Quando os pecados daqueles 4 chifres chegassem ao máximo, então se levantaria o chifre pequeno. Ele se levantou da linhagem dos Seleucidas, dos Seleucos, e eles dominaram a parte que compete ao antigo Império Assírio. Perfeito. Mas não é ali que se cumpre a profecia. Homens que estão interessadíssimos na inteligência artificial, homens que são descendentes de Ismael, perseguidores de Isaac, e países que se unirão e todos irão querer tomar a terra de Israel. O que o texto está sugerindo para nós? Tem 2 chifres. Deus já deixou bem subentendido aqui que chifres são reinos, e isso já tem nos profetas. Os 10 chifres são 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e aí seduz os habitantes da terra. E qual é a sugestão? Façam uma imagem para a besta. Essa imagem que vai marcar, essa imagem, ela vai ter inteligência, que vocês vão ver que é artificial. Essa imagem vai pensar, vai raciocinar, vai ver, vai monitorar e vai falar e vai mandar matar os que não adoram a imagem da besta. Ela mesma. Façam uma imagem para a besta. Quem vai fazer a imagem? Os homens. Os homens vão fazer a imagem. Ela vai falar. Ela fala. Mas os homens que fizeram. Quais são as ferramentas que os homens têm na... Tá difícil ver? Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Vamos estudar hoje sobre a marca da besta, só que no aspecto da inteligência artificial. Esse vídeo, ele não vai anular em nada os vídeos que eu fiz antigamente sobre a marca da besta. Pelo contrário, ele vai acrescentar, sabe? Vai se acoplar com os vídeos de antes. Alguns vídeos que eu fiz sobre a marca da besta, talvez 1 ano atrás, mais ou menos, vou deixar os links na descrição, vocês acompanham, que são, olha, são informações perfeitas. Só que com essas daqui, vai ficar tudo mais claro, irmãos. Isso daqui era parte do quebra-cabeça que estava faltando, para a gente acordar, para a gente despertar para as coisas do mundo. No final desse estudo, que isso é um estudo só para deixar algo para vocês irem meditando e estudando, no final desse estudo eu vou explicar como que eu compreendi essas coisas e vou estar explicando sobre a minha ida para o Brasil este mês. Lembra? Das ofertas, das contribuições, das orações dos irmãos? Deus abriu as portas. Só que eu vou deixar isso para o final do vídeo, para que eu quero falar essas coisas em vídeos assim, né, que com certeza vão ter mais acessos, para que mais pessoas assistam e vejam que Deus abriu as portas, que as ofertas que os irmãos deram me ajudaram e que Deus trabalha nisso. Tá bom? Então, no final do vídeo, eu vou gastar aí mais ou menos, talvez um vídeo de 10 minutos, em continuação desse, para fechar o assunto. Vamos direto para o assunto da marca da besta, da inteligência artificial. E esse vídeo aqui, ele vai estar em uma nova playlist, com aqueles vídeos da marca da besta, que eu fiz antigamente, e com alguns estudos da Grande Babilônia que eu estou fazendo aqui no Japão, e com estudos que eu vou fazer no Brasil, se Deus quiser, com o irmão Daniel, o que vocês vão conhecer, o que eu vou morar junto com ele, com o irmão Israel e com o irmão Pedro. Tá bom, irmãos? Então vamos para o estudo. Inteligência artificial. Seria essa teoria da conspiração ou seria uma realidade para esse mundo? Eu não sabia muito bem por onde começar, porque Deus, ele realmente escancarou as portas da revelação, irmãos. A gente pode analisar tudo passo a passo. Eu quero gravar esse vídeo já, para vocês irem meditando, mas eu vou refazer esse vídeo. Nós vamos fazer esse vídeo falando com vários irmãos ao mesmo tempo, usando quadro, usando lousa.
de todos os recursos que Deus colocar na nossa mão, nós vamos trabalhar para aperfeiçoar e para repassar isso para o mundo, tá bom? Então se esforcem também na leitura, assista esse vídeo com atenção. Se você não está assistindo no momento bom, volta, assista de novo, leia os textos, assista as indicações que eu vou deixar para vocês na descrição e vocês podem comentar, acrescentar, porque Deus trabalha muito nisso. Tá bom, irmãos? Vamos diretamente para o texto. Então, irmãos, vamos direto para a leitura. Realmente tem muitas informações aqui, mas eu também já gravei muitos vídeos explicando sobre a besta do mar, alguns pontos sobre a besta da terra, já gravei vídeos falando da marca. Então eu quero ir direto para o assunto, eu quero fazer o mais resumido possível e depois, futuramente, nós vamos acrescentando detalhes. O Israel vai falar disso, Pedro vai falar disso, o irmão Daniel vai falar comigo disso, sabe? O Israel, o Pedro, o Daniel, eu, juntos, vamos falar sobre isso. Então eu quero apenas despertar vocês, ou relembrar as pessoas que já olharam para isso. Tá? São muitas informações. Eu quero ler a partir do verso 11. Deus falou da besta do mar nos primeiros versos de Apocalipse 13. Lembra? Ela tem 7 cabeças, 10 chifres. Ela é semelhante a leopardo com pés de urso e boca de leão. Só isso já é estudo que poderia durar horas. Ela é semelhante a leopardo com pés de urso e boca de leão, nos leva direto para Daniel. Não tem para onde fugir. E o que Deus está revelando em Daniel? Muita coisa. Eu posso dizer aqui já de maneira, assim, jogando luz na cara dos irmãos. Até os que não compreendem isso vão se assustar. Ela é semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão, porque ela está remontando os impérios de antes. Deus está configurando os impérios de antes no modelo do dragão. Pode ver como o dragão tem esse modelo também. O dragão, a antiga serpente. Satanás não é literalmente um dragão de 7 cabeças, 10 chifres, um dragão vermelho. Mas ele está nesse formato. E a besta está nesse formato. O dragão é um ser espiritual, é uma coisa. A besta é outra. Tem o mesmo formato? Sim. Eles estão unidos, têm o mesmo corpo, é uma corporação? Sim. Mas o dragão é um ser espiritual. A besta é outra. O dragão precisa da besta para se fazer visível no mundo e para governar o mundo. É isso que Deus está revelando, irmãos. Isso é incrível. A besta ela é semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão, porque a antiga Grécia foi dividida em 4 pontos. Aqueles pontos onde os generais de Alexandre o Grande, eles tomaram conta de tais lugares, né? O reino da Grécia se dividiu em 4 cabeças. Lembra do leopardo de 4 cabeças? Deus está dando um mapa mundial aí através desse animal. É o mapa do mundo. Conhecer a divisão do Império Grego, do antigo Império Grego, é muito importante. Porque aquela divisão, irmãos, é falado no próprio Daniel 8, que aquilo iria continuar até o tempo do fim. Quando os pecados daqueles 4 chifres chegassem ao máximo, então se levantaria o chifre pequeno, que não é Antíoco Epífanes. Ele é da linhagem dos Seleucidas, tá certo? Ele dominou a parte que confere ao antigo Império Assírio. Perfeito o desenho que Deus deixou. De uma das 4 pontas se levantaria aquele abominável da desolação, que lá em Daniel 11, 12, continuando a explicação e revelando mais coisas, Deus já coloca tudo para o tempo do fim. Deus é maravilhoso, Ele é muito sábio. Antíoco Epífanes, que profanou o santuário de Deus, os macabeus purificaram, um desenho para o futuro, ele se levantou da linhagem dos Seleucidas, dos Seleucos, e eles dominaram a parte que compete ao antigo Império Assírio. Perfeito. Mas não é ali que se cumpre a profecia. Hoje, a parte que o Antíoco Epífanes conquistou confere a norte do Israel. Tá? Desculpa, é muita informação aqui para processar, para a gente continuar a leitura. O norte de Israel, que é a Turquia. O sul é o Egito. O oriente, você vai ter Iraque, Irã, Arábia Saudita e tudo aquilo que vai entrar nesse estudo. E é tremendo. Então aí, ó, a divisão do antigo Império Grego.
A besta é semelhante ao leopardo. Pés de urso. Urso era a Pérsia, os Medo e os persas. Hoje, os Medo e persas é o Irã. O atual Irã é a antiga Pérsia. Você não precisa de teólogos cristãos para compreender isso. Vai na história dos ímpios. Vai no Google. É incrível. Procura no Google aonde que estão os assírios. Para onde eles foram? Procura no Google o que era o antigo Império Assírio. Você vai ver os reinos que estão ao redor de Jerusalém. Tremendo. Boca de Leão. Antiga Babilônia. Mesmo processo, hoje, atual Iraque. Norte, né? Antiga Babilônia está no norte do atual Iraque. Olha só o que Deus está mostrando. São homens que estão interessadíssimos na inteligência artificial, homens que são descendentes de Ismael, perseguidores de Isaac, e países que se unirão e todos irão querer tomar a terra de Israel, para se cumprir as profecias de Zacarias 14. Entendeu tudo, né? Semelhante ao leopardo, pés de urso e boca de leão. Agora volta no estudo. Irmão, no verso 11 diz: vi ainda outra besta emergir da terra. Aqui é diferente as coisas. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. Olha o verso 14. Seduz os habitantes sobre a terra, que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos habitantes da terra que façam uma imagem à besta. Aquela que foi ferida e reviveu, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adoram a imagem da besta. A todos, os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada uma certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. Irmãos, a besta da terra, são muitos detalhes. A besta da terra, ela se levanta da terra e não do mar. Ela tem uma cabeça só e não 10. Ela tem 2 chifres só. Ela tem uma cabeça só e não 7. Ela tem só 2 chifres e não 10. Tem muitas informações aí, sim. Mas o que o texto está sugerindo para nós? Tem 2 chifres. Deus já deixou bem subentendido aqui que chifres são reinos. E isso já tem nos profetas. Os 10 chifres são 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Não está lá em Daniel 7? São 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E aqui explica, em Apocalipse 17, chifres são reis. Então, o que nós vamos olhar para 2 chifres e vamos pensar o quê? São reinos. Podemos não saber com precisão quais são os 2 reinos, mas já está sugerido que são reinos. A besta é uma pessoa à parte? Como é que é isso daí? Não sabemos com precisão, mas é um falso profeta. Os 2 chifres, falso profeta. Muitos falsos profetas. Jesus fala disso em Mateus 24. Vai ter multiplicação de falsos profetas. E Jesus tirou isso dos profetas mesmo. Falsos profetas Jeremias, falsos profetas em Isaías, falsos profetas em Ezequiel. Tremendos falsos profetas. E eles farão sinais e prodígios, ao ponto de fazer descer fogo do céu à terra. E aí seduz os habitantes da terra. E qual é a sugestão? Façam uma imagem para a besta. O que é a besta? A besta são os antigos impérios, que haviam perdido o seu poder, mas não foram mortos. Deus falou que eles ficariam vivos por certo tempo, em Daniel 7. Agora eles estão revivendo. Eu sei que é uma cabeça que foi ferida e que revive. Eu sei disso. Mas essa cabeça se torna o 8º rei. Acaba revivendo Babilônia, revivendo
a Pérsia, revivendo a Grécia, mas agora com os habitantes atuais, para se cumprir profecias tremendas acerca dos filhos de Ismael. E eles vão se unir com o mundo, é barro e ferro. Porque eu estou pensando na estátua também. Eu nunca leio as coisas esquecendo da estátua e desconectando os pontos. Nunca faço isso. Eu aprendi a fazer a conexão de tudo. Eu não tenho nenhuma linha para sustentar, nenhuma igreja para agradar, então eu não preciso confundir as coisas. A gente pode fazer uma leitura fiel das Escrituras. Então, irmãos, façam uma imagem para a besta. A besta são os impérios, só que ela precisa de uma imagem que comanda, que manda. Por quê? Porque essa imagem é que vai ter autoridade. Essa imagem que vai marcar, essa imagem ela vai ter inteligência, que vocês vão ver que é artificial. Essa imagem vai pensar, vai raciocinar, vai ver, vai monitorar e vai falar e vai mandar matar os que não adoram a imagem da besta. Ela mesma falou para os habitantes da terra: façam uma imagem para a besta. Quem vai fazer a imagem? Os homens. Os homens vão fazer a imagem. Ela vai falar. Ela fala, mas os homens que fizeram. Quais são as ferramentas que os homens têm nas mãos hoje para fazer a imagem? Tá difícil ver? Assiste o que eu vou deixar na descrição para vocês. Robôs falando, inteligência artificial, um documentário incrível de inteligência artificial. Assiste. Vocês vão ver que já está aqui tudo na nossa frente. Aliás, eu estou usando um iPad para ler, um celular para gravar. Isso já é inteligência artificial. Esse aparelho guarda informações incríveis, processa coisa, entra na internet, grava, edita. Isso é uma inteligência artificial. Por enquanto, estamos usando para o bem. Olha esse iPad. E um computador. Já estamos na inteligência artificial. Só que ainda não chegou ao momento da besta tomar o lugar todo. Ela está trabalhando já. Agora, irmãos, vamos continuar esse vídeo na terceira parte. Essa é a terceira parte do vídeo, irmãos. Então vocês compreenderam como que são os homens que fazem a imagem da besta? E essa imagem, ela manda, ela fala. Isso quer dizer que ela pensa, ela tem raciocínio, ela tem sentimentos, porque ela manda matar. Ela sabe entender o pensamento humano, ela sabe compreender as coisas, ela calcula. Ela manda matar todos aqueles que não adoram a imagem da besta, ela mesma. E não adorar a imagem da besta significa não receber o número do seu nome. Lembra? A besta, 7 cabeças, 10 chifres, semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. O mundo, a parte assim, mais específica, é a parte do Oriente Médio. Os reinos que estão ao redor de Jerusalém. Vocês vão ver nos vídeos que eu vou deixar para vocês como que o islamismo está muito mais interessado nisso do que o próprio mundo em si. Eles têm muito dinheiro. Dubai já tem as maiores tecnologias do mundo. O mundo árabe quer construir uma cidade revolucionária no Cazaquistão. Parece que essa cidade se chama Neom. A Arábia Saudita já fez um robô que fala. Vou deixar para vocês assistirem. Um robô que replica o homem. E eles estavam todos admirados diante da sua criação. Agora imagine como isso vai ser aperfeiçoado. Vai chegar uma hora que eles vão querer fazer um da cara deles. Um representante islâmico. Uma inteligência artificial de ponta, alto nível, pronto para resolver todas as questões. Eles vão se unir, eles fornecem o petróleo para o mundo, eles fazem aliança com barro, como se mistura com ferro, mas não ficaram unidos, mas fazem alianças. Vai chegar uma hora que eles vão estar dominando o mundo. E Satanás vai entrar através desse povo. Pode ver que Deus manda o foco de tudo lá para a terra de Israel.
E são os reinos que estão ao redor de Jerusalém que querem pegar Israel. E muitos povos com eles, porque eles vão ser uma potência tremenda. Eles são donos de companhias aéreas. Vocês não conseguem ver isso? Então, o Apocalipse está falando, quem faz a imagem é o homem, irmãos, é para o nosso tempo. As ferramentas que o homem tem hoje é a tecnologia. Mas faz a imagem para a besta. Aí o dragão, a besta, outro. A imagem da besta, outro ponto. O dragão é um ser espiritual. Ele está no formato, ele está configurado como está esse mundo. Ele vai se projetar nesse mundo. Ele precisa da tecnologia para se fazer projeção para esse mundo. Ele governa esse mundo através da tecnologia. Ele seduz este mundo através da tecnologia. Isso é a revolução industrial. E por isso que Deus revela no Apocalipse 17 e 18 que esse mundo é uma grande Babilônia. É o resultado de todas as obras malignas de todos os homens desde lá de Nimrod. A grande Babilônia não é só uma cidade que chegou a ser no tempo do fim. Não é a Meca. Não é só a Meca. Que leitura pobre a gente tinha. Que interpretação pobre. Mas é a Meca também. Não é só a antiga Igreja Católica Romana. Não é do passado. Não é só no futuro. Deus está mostrando a história da grande Babilônia desde quando começou até o fim. O mundo hoje é o resultado do que começou lá no final, no começo. Por isso, olha, se Deus não deixou de fora Tiro e Sidom e a Babilônia e Nínive, que é isso que Deus está mostrando para vocês, o que é a grande Babilônia lá em Apocalipse 18, está mostrando para nós, como ele deixaria de fora o papado, como ele deixaria de fora, né, do castigo, do nome ser chamado de Grande Babilônia, né, de receber o nome de Grande Babilônia, como ele deixaria de fora a Igreja Católica Romana, muitas igrejas cristãs que perverteram a palavra de Deus. Todos os sistemas, não são só sistemas evangélicos ou católicos, são todo o sistema do mundo. E hoje, aqui, nós estamos chegando no final, no top da Revolução Industrial. Isso é a Grande Babilônia. Isso que eu falei com mais detalhes em outros vídeos. Então, irmãos, e a Grande Babilônia é o quê? Aonde nós conhecemos o local como Grande Babilônia? O Iraque, atual Iraque hoje. Mas não é para você olhar para o Iraque e falar aquele é a Grande Babilônia. Você pode ver que Deus ele vai trabalhar com a sua mente, com a sua inteligência. Em Apocalipse 17 e 18. Ele vai provar a nossa inteligência. Por isso que em Apocalipse 13, quando vai calcular a marca da besta, que vai falar de uma imagem que foi feita por homens, ele fala, aquele que tem sabedoria, calcule a marca da besta. Exige sabedoria ali. E no Apocalipse 17, quando ele vai falar de contar as cabeças da besta, aonde tem a meretriz acima, vai estar a palavra sabedoria também. Existe sabedoria ali. Irmãos, a meretriz, ela conduz as 7 cabeças. Se a meretriz ela não está conduzindo a besta, ela conduz. A meretriz não é só o futuro, não é só o presente, não é só a Idade Média. É tudo o que os homens fazem nesse mundo. O próprio Deus está falando, nela tem um mistério, Grande Babilônia, a mãe das abominações da terra. Ela é mãe das abominações da terra, é o que gera. A primeira Babel começou com Nimrod. Jerusalém não é mãe das abominações da terra. A Grande Babilônia não é mãe das abominações da terra, a Grande Babilônia. Volta. A Igreja Católica Romana não é mãe, ela é filha. Entende, irmãos? A mãe é a que gera. E Deus mostrou lá com exatidão, mistério, Grande Babilônia, origem lá em Nimrod, Torre de Babel. Ali é a mãe. Depois tudo que vai ser gerado ali são as filhas. Então aquela mulher conta a história. Ela sempre está conduzindo as cabeças da besta. Ou seja, a Grande Babilônia conduziu o Egito, conduziu a Pérsia, conduziu a Grécia, conduziu Roma, conduziu o Império Otomano,
conduziu tudo. Isso é a grande Babilônia. Entende, irmãos? E qual é a prova disso? Apocalipse 18. Ali está a prova, Apocalipse 17 também, né? Mas aonde está a prova? No 16. A última taça que é derramada na terra, está escrito: e Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar para ela o cálice da sua ira. E aí houve um grande terremoto, como nunca houve, irmão. Aonde foi o epicentro do terremoto? Na grande cidade, lá no Iraque. Vai fender em 3 partes. Mas o que aconteceu quando Deus derramou a última taça? Se lembrou da Babilônia? Ele se lembrou da Babilônia, está escrito: Deus se lembrou da Babilônia. Então ele estava se lembrando da Babilônia. O que tinha na mente do Senhor? Está escrito lá: houve o terremoto. O terremoto aconteceu por causa da 7ª taça, onde Deus se lembrou da grande Babilônia. E o que aconteceu lá? Caíram as cidades das nações. Tudo que está construído, tudo que nós vemos, carro, caminhão, moto, avião, tecnologia, tudo isso daqui não começou agora. Precisa dos homens fazendo as suas negociações, alianças, precisa do mar, onde os navios trafegam e as pessoas enriquecem com as feitiçarias dessa prostituta. E aí as nações precisam trocar suas mercadorias, transportar as suas mercadorias, sabe, trocar suas ideias umas com as outras pelo mar. Por isso que Deus está falando tanto do mar, em Apocalipse 18. E aí os homens vão trabalhando, aí vem uma fase da Revolução Industrial, outra fase, aí entra a Era do Ferro, máquina produz máquina, que fazem fábricas. Só esse carro aqui, irmãos, precisa ter uma fábrica só de vidro. Isso arrebenta com o mundo. Você já pararam para pensar o que é necessário para ter o pneu de um carro? O mundo paga um preço, os homens pagam um preço da sua vida. Tudo isso daqui que nós estamos vendo, eu estou aqui num shopping agora, no 4º andar do estacionamento. Olha que absurdo. Eu estou no 4º andar, o mundo mostrou que isso é normal para nós. Eu estou no 4º andar de um estacionamento onde está cheio de carro. Tem câmeras, aqui tem câmeras. Se eu fizer alguma coisa errada aqui, as câmeras me pegam. Tudo isso daqui, irmãos, custou vida de muitas pessoas no passado. Deus ia deixar isso impune? Tudo isso daqui vai cair na 7ª taça. Se os homens não derrubarem esse edifício para construir um outro lugar, tudo isso vai cair na 7ª taça. E caíram a cidade das nações. Todos os montes se moveram. As ilhas não foram achadas. Isso é grande Babilônia. Para ter tudo isso daqui precisa de concreto, principalmente de ferro. Petróleo sem plástico não faz carro, precisa de petróleo para ter plástico. E mesmo com o carro todo pronto, precisa de lataria, né? Precisa de gasolina. Sem óleo o carro pode estar tudo pronto, mas sem óleo o carro não anda. Grande Babilônia. Por isso que no reino de Cristo isso jamais voltará a existir. Com tudo isso que o homem construiu, eles se afastaram de Deus e agora os homens têm alta potência nas suas mãos para construírem máquinas, robôs. E Deus vai permitir que os falsos profetas façam sinais e prodígios e isso vai seduzir os habitantes da terra e eles vão falar, os habitantes da terra, presta atenção nisso. Façam uma imagem para a besta. Vão fazer. Eles vão fazer. E essa imagem vai ter poder. E vai ser dado poder sobre povos, línguas e nações. Um império vai se levantar. E foi um império que existia antes. Entende, irmãos? Então isso é a Revolução Industrial, é a inteligência artificial e isso vai condizer com a marca da besta. Anulou o número Alá, aquelas coisas que eu mostrei naquele vídeo? Não, porque aquelas coisas fogem do campo da coincidência. Você vai no 666, no 666 em grego, olha as palavras, são as mesmas letras hebraicas, ou seja, são figuras, formam as letras hebraicas que formam o nome Alá, é o único Deus. Assiste os vídeos que eu vou deixar para vocês.
Justo a Arábia Saudita fazer um robô com inteligência artificial? Não. Não tem como não ver isso. Justo Dubai ser portador de carros que andam sozinho e robôs que entregam pizza na sua casa? Justo Dubai? Eles que têm o maior interesse nisso. Não é coincidência, irmãos. Tá bom? Esse vídeo foi baseado em Apocalipse 13. Eu quero continuar esse estudo com Apocalipse 12. Tá bom, irmãos? Quero continuar com Apocalipse 12. E lembra que eu falei para vocês que iria falar no final do vídeo aquelas coisas? Então, eu vou falar na próxima parte, para finalizar o vídeo, como que eu cheguei a essas conclusões. De maneira bem resumida, eu vou falar também sobre a minha ida para o Brasil.